Você aí que chegou agora nesse vídeo, esse vídeo chegou para você, você vai ter que ficar aqui até o final, tá? Esse vídeo chegou até você não foi à toa, irmão. Então, vamos lá. Vou começar a falar aqui um pouco, tá? Nós vamos aqui falar sobre alguns versículos da Bíblia. 1º de junho hoje, o mês do meu aniversário, então é um mês que eu fico bastante refletivo e é um mês que às vezes, assim, a maioria das vezes eu sinto algo de Deus me tocar, sabe? Não sei, mas vou estar aqui compartilhando com vocês algo que Deus veio me incomodando algumas semanas atrás aí por conta de... O que acontece, pessoal? Vamos lá, vou começar aqui e fica comigo até o final, beleza? Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Talvez até você pode estar passando pela mesma coisa que eu estou passando também, beleza? Então vamos nessa. Pessoal, o que acontece é que eu gosto muito de colecionáveis, entendeu? Bom, tenho aqui, você vê, tem máscara do Homem de Ferro, tenho ali os Tartaruga Ninja, carrinho, tenho mais coisa, Dragon Ball, like, um monte de coisas eu tenho, né? E tenho também cartinhas, essas cartas assim, ó, colecionáveis, estão vendo? E o que acontece? Alguns dias para trás, algumas semanas, alguns meses para trás, eu tô indo bastante, acordando de madrugada, indo atrás buscar esses itens colecionáveis, porque eles se esgotam todos nas lojas, né? Que são as cartas do Pokémon. Né? E algumas delas valem bastante, tem um valor de mercado, tem até um app que você consegue ver os gráficos das cartas, quanto elas estão valendo, quanto elas estão valorizando, a semana que elas caíram, como se fosse um mercado de ações, entendeu? E quando eu era criança, eu gostava muito dessas cartas para jogar, nunca colecionei. Eu, assim, nós montávamos um deck e batalhávamos, né? Tinha os campeonatos, você ganhava as insígnias, etc. Mas eu tô falando para resumir para vocês entenderem. Então, quando eu mudei aqui para Flórida, eu conheci uma galera que estava colecionando e eu voltei a colecionar também. E aí, já tem alguns meses que eu voltei a colecionar. Como eu venho falando para vocês, eu estou acordando de madrugada para eu buscar essas cartas. E a minha constância de leitura bíblica e oração da maneira que eu fazia, ela caiu muito. Então, assim, não estou orando tanto quanto eu orava, não estava lendo a Bíblia tanto quanto eu era acostumado a ler. Então eu me senti um pouco vazio ali, sabe, da palavra de Deus e tudo. Mas Deus, ele sempre vai falar com a gente, né? Mesmo no pouco que a gente faz ali, o pouco que a gente ora, o pouco que a gente busca, ele, ele consegue ali levar o nosso coração, o Espírito Santo, né? Quando a gente aceita ele, ele mora dentro de nós. Então, assim, ele sempre vai estar incomodando, falando com a gente: olha, isso aí, isso aí. Às vezes a gente não vai querer escutar, a gente fica postergando, igual eu fiz, né? Mas chega uma hora que aperta, né? Assim, a gente sente aquela vontade de ter mais de Deus, de viver uma experiência, né? E o que acontece é que Deus começou a me incomodar e eu senti o Espírito Santo falando lá dentro. Quando Deus fala com você, ele vai falar de várias maneiras, né? Tem como ele falar de voz audível, pessoas que escutam a voz de Deus, né? Pode ser uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus vir falar até você algo que já está ali dentro do coração, na verdade, te dá uma revelação, né? Ser usada por Deus e fazer isso. E tem o Espírito Santo que é aquela voz interior que parece a nossa voz, a nossa mesma voz, que fica nos incomodando, às vezes algo que a gente às vezes nem quer, a gente quer deixar para lá. Mas aí essa voz interior, então eu não escutei uma voz, foi no interior, como se fosse eu mesmo falando comigo mesmo, mas você começa a distinguir que é o Espírito Santo. Então eu senti é, falar assim comigo: pô, você tá acordando de madrugada para ir buscar carta colecionável, não tem problema. O problema não é esse, o problema é que você não acordou de madrugada nenhuma vez para vir orar, falar comigo. E aí eu senti Deus me incomodando, entendeu? E agora foi ontem,
eu falei, pai, quer dizer, quando eu estou tatuando, eu sempre estou escutando podcast ou pregação, pessoal. Você quer saber o que eu estou escutando no meu fone enquanto eu estou trabalhando? É podcast ou pregação. E aí, num desses podcasts, o pastor falou que na Bíblia, todos os horários, quer dizer, vamos lá, vou voltar. Num desse podcast, o pastor falou assim, respondendo uma pergunta da entrevistadora. Ela falou: Pastor, existe um horário melhor para se orar, para falar com Deus? Tem um horário ali específico e tal? Qual é esse horário? Aí o pastor, ele veio com uma resposta e falou assim: Olha, não existe horário melhor para falar com Deus. Para falar com Deus, você fala a qualquer hora, para fazer suas petições, para fazer os seus agradecimentos, para louvar a Deus, para agradecer, qualquer hora ele vai estar ali para te escutar. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está aqui neste lugar, ele está aí com você, ele está em todo lugar, ele consegue ver tudo ao mesmo tempo e ouvir tudo ao mesmo tempo. Então, sua oração vai ser escutada, né, a todo momento. Só que teve um detalhe que me intrigou quando o pastor respondeu. Ele falou: você pode falar com Deus a qualquer momento, mas Deus, ele tem horários específicos para falar com você. A Deus falar com você, existe uma janela que começa de 3 às 6 da manhã, sendo que o pico dessa janela é entre 3 e 4 horas da manhã, que é exatamente os horários que eu estava acordando para ir para as filas ali, entendeu? E aquilo na hora me pegou, e aí o espírito, pum, veio aquele negócio falando: caramba, mano, eu tô perdendo o horário de Deus falar comigo, cara. E aí o Espírito Santo começou, entendeu? Me incomodar. E aí ontem eu vim ler a Bíblia, orei, pedi a Deus para me dar força para eu conseguir acordar, que eu queria começar a escutar ele falar comigo. E aí o pastor explicou, ele falou: olha, é um exercício, você vai começar, né, acordar nesse horário e buscar, porque na Bíblia, você vai pegar na Bíblia, todas as partes que Deus falou foi nessa chave de horário, nessa parte dos horários da madrugada, entendeu? Quando Deus falou com os profetas, tudo na Bíblia foi na parte de madrugada. Quando Deus falou, Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos de madrugada, o profeta Elias foi chamado de madrugada, entendeu? Jesus, quando levou os discípulos e se mostrou em o teu corpo em glória, foi de madrugada, entendeu? E Deus falou, foi de madrugada. Então, ele explicou um pouco mais a fundo sobre isso, e eu automaticamente já linkei com a parte que estava acontecendo comigo, entendeu? Então, às vezes a gente acaba indo viver as nossas vontades, né? E acaba se esquecendo, colocando Deus em segundo plano, cara. E nós temos que ficar, igual a palavra de Deus fala, né? Nós temos que orar e vigiar. E isso é uma parte que eu, ali, na minha oração, na minha busca, né? Escutando ali, eu sempre estou buscando ali, quando eu estou tatuando, eu sempre, igual eu falei, estou escutando podcast, estou escutando tudo cristão, de pastores e pregações, entendeu? Não escuto música quando eu estou tatuando. E então, isso veio e tocou, assim, eu falei: não, esse é o mesmo aniversário e eu quero um presente. Eu acho que eu nunca pedi a Deus um presente, entendeu? E aí eu falei: pô, eu quero falar, eu quero escutar Deus falar comigo. Eu vou tentar, eu vou acordar de madrugada. E aí eu acordei hoje às 4 horas da manhã, porque eu dormi tarde ontem, mas hoje, já de hoje para amanhã, eu já vou tentar dormir mais cedo para eu acordar às 3 horas da manhã. Então, assim, hoje eu acordei, sabe, me ajoelhei, orei a Deus, pedi perdão pelas minhas falhas, pelas vezes que por todo esse tempo aí que eu não tô buscando ele da maneira que eu deveria, entendeu? E é o seguinte, orei pela minha família,
orei por cura para algumas pessoas que Deus estava botando no meu coração de eu orar para algumas pessoas e eu comecei a orar por elas também. E mas eu tô compartilhando isso aqui com vocês, porque às vezes você também pode estar colocando algo muito acima do teu tempo com Deus, entendeu? Nosso dia de todo mundo tem o mesmo tanto de horários, né? E às vezes a gente acaba colocando trabalho, é, vaidade ali, né? Coisas bobas assim, como hobbies, essas coisas na frente de Deus. E Deus, cara, ele só quer que a gente se relacione com ele, entendeu? Imagina só, a gente começa a entender mais de Deus quando a gente tem filho, cara. Vou te falar, porque é o seguinte, pô, eu gosto tanto de ficar perto da minha filha, abraçadinho com ela, sabe? E o relacionamento de Deus com a gente é de pai para filho, entendeu? Que ele quer que a gente fique com ele ali, se relacione, converse. E a gente acaba colocando muitas outras coisas na frente, por isso não é fácil. Por isso a porta é estreita, fala a palavra de Deus, né? A porta é estreita, pessoal. E esse mundo jaz do maligno, diz na Bíblia também. Então as coisas desse mundo, elas vão vindo pesado, pesado para tentar tirar o tempo da gente com Deus, entendeu? Então, assim, tudo que a gente começa a fazer muito em excesso e deixar a parte do secreto com Deus de lado, isso vai afetar no nosso lado espiritual também, entendeu? Isso significa que nós estamos crendo mais nas coisas visíveis que nós podemos ver e tocar do que a Bíblia fala para nós crermos, que é para crer naquilo que os olhos não podem ver, entendeu? Ter fé. Então, crer que Deus está aqui todos os dias de braço aberto para nós falarmos com Ele, ter um tempo com Ele. E isso foi o que aconteceu. E eu estou compartilhando aqui com vocês, porque vou tentar, né, tirar meu tempo com Deus novamente, voltar novamente e orar mais, buscar mais, ler mais a Bíblia e voltar a ler mais livro. E isso. Se você tá passando por isso também, eu acho que esse vídeo às vezes não, com certeza é um sinal aí para que você volte a buscar a Deus. E eu vou estar fazendo um vídeo aqui todo dia. Não vou prometer todo dia, não vou falar isso, não vou aqui começar como é que eu posso prometer algo, entendeu? Eu não gosto de prometer algo que eu não sei se eu vou cumprir, mas eu vou tentar aqui sempre depois do meu momento da oração ali agora buscando trazer um vídeo mais rápido que esse, mas falando um pouco sobre a palavra que eu li, se Deus falar comigo alguma coisa, se eu sentir no coração alguma coisa, falar aqui. E quero pedir a ajuda de vocês. Tem uma coisa que eu fiz, não sei se alguém lembra, né? Alguém que me acompanha lá no Instagram, que eu fiz um propósito de 7 dias no monte, que era um monte que eu ia toda semana praticamente ali do lado da minha casa quando eu morava em Hollywood, aquela trilha que eu subia lá no alto. E aí eu fiz um propósito de 7 dias seguidos no monte, pedi a galera para me mandar pedido de oração, porque eu queria orar por elas. Porque quanto mais pessoas eu tiver para orar, mais tempo aumenta o meu tempo de oração com Deus também. Então você acaba me ajudando a ter mais tempo, mais coisa para falar ali com Deus e você vai ser consequentemente abençoado porque eu vou estar orando por você. Então, se você tem alguma oração, se você precisa de oração para alguém, já me manda, tá? Manda aqui, comenta aqui, para que eu possa colocar seu nome num caderninho que eu vou fazer e tá orando todos esses dias aí. Outra coisa, vou tentar então fazer sempre o vídeo aí depois, resumindo um pouco da palavra que eu li, se Deus falar alguma coisa comigo, para que eu possa estar mais próximo de Deus, entendeu? Porque o Senhor teve do meu lado nos piores momentos da minha vida. E eu gosto muito de buscar Deus quando eu tô bem também. Sempre quando acontece alguma coisa boa, eu mais busco a Deus ainda. E assim, desde que a gente mudou pra cá na Flórida,
tá sendo muito bom, entendeu? Estamos vivendo um bom tempo aqui, um tempo de paz. E eu quero tá buscando mais a Deus, agradecer mais Ele, me mostrar mais grato a Deus por tudo que Ele fez e tem feito aqui por nós. E é isso, esse vídeo já tá aí 15 minutos, né? Vamos lá. Vamos ler aqui. Eu vou falar aqui o que eu. Hoje é 1º de junho, pessoal. Vamos lá. Eu peguei um salmo aqui para ler, que é o Salmo 150, o último salmo. Eu nem sabia. Eu abri a Bíblia achando que eu ia ler o Salmo 151. Veio na minha cabeça o número 151. Eu abri a Bíblia para ler o Salmo 151. Hoje, na hora que eu vi, só tinha 150. Mas enfim, o último salmo fala sobre isso aqui, ó. Louvem a Deus no santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no segundo ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumento de corda e com flautas, louvem-no com cimbalos sonoros, louvem-no com cimbalos retumbante. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Termina assim o salmo. Ele começa com aleluia, ele termina com aleluia. Ele começa aleluia, louve a Deus no seu santuário. Depois termina todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Então assim, no dia 1º de junho, essa é a palavra que Deus mandou. Louve ao Senhor. Independente do que você estiver passando, louve ao Senhor. Se você estiver numa dificuldade, louve ao Senhor. Se você estiver lá dentro da cadeia, igual eu estava alguns anos atrás, preso, eu estava louvando o Senhor. Como eu louvei a Deus dentro da cadeia, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo contando um pouco sobre as experiências e tudo lá dentro da cadeia para vocês aí. E depois também eu vim e peguei uma outra parte aqui da Bíblia, que eu destaquei aqui uma parte que eu estava lendo no livro de Marcos, né? E o livro de Marcos eu estava lendo o capítulo 3. Uma das partes aqui que me foi destacada desse capítulo, que eu até grifei aqui, ó, esse laranja aqui, é assim, ó: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Porque eles estavam julgando Jesus ser um Beuzebu, né? Os fariseus estavam julgando Jesus que ele espantava demônios por Satanás. Ele mesmo, ele de Satanás botava o demônio de Satanás. Ele falou, e aí falou assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E o que acontece? Sabe o que eu vejo? Olha, hoje em dia é muito pastor falando mal do outro pastor, e um cara falando mal do outro cara falando mal do outro cara, entendeu? E assim, sendo que eu acho, no meu ponto de vista, em vez de o cara falar mal, talvez se ele pegasse, chorasse, pedisse de Deus discernimento antes. Claro que tem muita gente safada no meio, né? Mau caráter, querendo abusar dos fiéis que vão à igreja. Tem gente que vai na igreja e nem lê a Bíblia, só acredita no que o pastor fala. Se você é um desses, começa a mudar agora, meu irmão. Porque Deus, ele fala com a gente lendo na leitura da Bíblia. E aí a pessoa vai chegar e falar assim: poxa, mas a Bíblia ela foi escrita há muitos anos atrás. Muitas pessoas mudaram o que está escrito aqui na Bíblia. Tem muitas coisas que mudaram aqui. Meus irmãos, a Bíblia foi tentaram destruir a Bíblia. Foi o livro que mais tentaram destruir até hoje e não conseguiram. Entendeu? Tentam destruir até hoje, mas aqui tem poder, meu irmão. Mesmo que mudar algumas palavras. É muito grande esse livro aqui, irmão. A revelação que Deus traz, às vezes, num versículo para você, às vezes ele não vai entregar para ninguém.
entendeu? Então, mesmo que se tiver mudado alguma coisa aqui, se na tradução vamos supor, do Novo Testamento do grego ou do Antigo Testamento do hebraico, que eu gosto muito de pegar ali na raiz da palavra quando eu pego para estudar. Então, assim, mesmo, você ora antes, o Espírito Santo ele vai te dar entendimento. Jesus falava por parábolas, os discípulos vieram perguntar por que você fala parábola, ele falou porque algumas coisas não são para ser entregues assim, entendeu? Então, assim, você vai ter um entendimento, irmão. Isso é só uma coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça pra gente não crer nisso aqui, ó, porque ele sabe que isso aqui tem poder. Quantas pessoas já foram libertas, quantas pessoas já foram curadas, quantas pessoas aí estão vivendo testemunho por causa da palavra, quantas famílias foram restauradas por causa disso aqui, ó, da palavra, entendeu? Eu sou a prova viva, irmão. Isso aqui, ó, meu melhor amigo quando eu tava preso. O livro que eu mais li. Eu li vários livros na cadeia. Esse aqui, ó, foi o que eu mais li. E aí, sobre essa divisão. Então, quando a pessoa vem debater negócio assim, você começar a acusar o outro, dentro de uma casa, por exemplo, voltando aqui nesse versículo, ele fala: se uma casa estiver dividida, não existe marido e mulher dividido, um querendo atrapalhar o outro. Se você tá vivendo num lar assim, começa a orar, meu irmão, chega pra tua mulher, fala com ela: ó, agora, a partir de agora, nós vamos se unir, porque não existe ficar em batalha dentro de um lar, dentro de uma igreja, você brigando com um outro, você contra o seu pastor, você não tem que chegar, tem que conversar. E aí mais à frente, Jesus estava lá com seus discípulos dentro da casa, e aí então João perguntou, eles chegaram e falaram assim: Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Aí Jesus falou assim, então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Aqui, Jesus está mostrando, irmão. Cara, não adianta ter o sangue. Seu irmão é aquele que... Irmão de Deus, irmão de Cristo, é aquele que está seguindo. Filho é aquele que segue o pai, que obedece. Entendeu? Isso aqui tá... Jesus está falando exatamente isso. E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Aquele que faz a vontade de Deus. E estou tentando fazer a vontade de Deus. Estou tentando. É isso que eu estou tentando. Eu vou conseguir, pessoal. E você também. Você também. Porque nós podemos conseguir. Basta a gente buscar e ler isso aqui todo dia e orar todo dia. E não deixar as coisas do mundo ficar influenciando a gente, deixar de fazer o principal, que é Deus em primeiro lugar, por conta de hobby, vaidade, compromisso, trabalho, entendeu? Porque nós queremos o quê? Ser aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são reconhecidos por Ele, aqueles que estavam ali dentro da casa com Ele, entendeu? Eu quero estar ali na mesa com Deus. Essa é a parada. E aí, por último, aqui me veio, aí já tinha acabado de orar, tal, aí fui passando assim a Bíblia, já tinha lido o Salmo, já tinha lido o capítulo inteiro do livro de Marcos, e aí me veio esse aqui. Falei, pô, Deus está querendo falar alguma coisa nesse versículo aqui, ó. Por isso não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse final aqui, porque as coisas que se veem são temporais, tudo isso vai embora, tudo isso aqui, ó.
todos os seus hobbies, tudo que Deus te deu aqui na terra material vai embora, vai acabar. Jesus falava, nós junteis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Junto para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E aí finalizou essa passagem aqui. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia. Quando nós buscamos a Deus, nós podemos estar cansados do trabalho, das coisas, mas quando nós buscamos Ele, nosso espírito está se renovando, nós estamos ficando fortes aqui, ó, espiritualmente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Esse peso de glória é para depois daqui, ó. As tribulações que nós passamos aqui é para depois, que nós conseguimos vencer aqui, ó. Às vezes lutar por uma vontade sua de querer fazer um negócio e falar, não, mano, hoje eu vou buscar Deus. Hoje eu vou orar, aquilo é minha Bíblia, nem nada vai me tirar de eu acordar hoje, orar ele a Deus primeiro, que eu vou pegar meu peso de glória. E aí, na medida em que não olhamos para as coisas que vêm, parar de ficar dando muita importância para as coisas que nós podemos ver, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, e aí terminou com essa passagem aqui muito forte hoje. Eu falei, caramba, Deus, obrigado. Às vezes Deus não vai falar com você na voz audível. Às vezes ele vai falar com você na palavra. Isso aqui que aconteceu hoje, cara. Você vê que tudo veio, pum, pum, pum. Volta o vídeo. Primeiro, Deus falando pra quê? Louvar. Louve a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Independente da situação que você tá passando. Louve, louve, louve. Começa seu mês assim. Hoje é dia 1º de junho. Foi isso que Deus trouxe. É pra louvar um mês inteiro, irmão. Depois, aqui em Marcos, Deus falando. Se um reino estiver dividido, esse reino não tem como subsistir. Não tem como ficar brigando com os outros, ficando de ladainha. Ah, não, esse cara não sei o quê, achando que você é melhor que alguém, dentro da sua casa, na sua família, se você estiver achando, brigando e tal, e isso e aquilo. Não, não, não. Deus falando para que, ó, chegou a hora de se juntar. Graças a Deus aqui na nossa casa a gente é muito unido como família, sabe? Eu sou grato a Deus por isso. Porra, depois que eu aceitei Jesus, aprendi a me relacionar, aprendi a ter uma família, aprendi a ser homem, aprendi a amar uma mulher de verdade. E graças a Deus a nossa casa aqui é uma bênção. Ela é um lar que o Senhor habita. E depois Deus veio me reforçando para, né, essa parte para quê? Para em vez de, às vezes você vê um cara pegando de um jeito e fala, esse cara aí não sei o que lá. Então não. Ora por essa pessoa, irmão. Antes de você abrir a boca para falar, que aquele pregador não gosta, aquele cara não gosta. Não, o cara tá pregando, o cara tá falando de Deus. Ora por ele. Se ele tá pedindo dinheiro aos outros, tá cobrando caro para pegar, ou tá fazendo alguma coisa, não julga o cara. Ora. Você não tá aqui para julgar ninguém, irmão. E aí depois o final aí, ó, que foi essa de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que eu acabei de ler para vocês. Não desanimamos, pelo contrário, o nosso exterior se desgasta, o nosso interior fica forte. Vamos pegar esse peso de glória, parar de olhar para as coisas que a gente pode ver e olhar para as coisas que a gente não pode ver. O que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo, vocês acham que não tem uma batalha aqui? Você crê? Claro, meu irmão. Para eu pegar e fazer esse vídeo, quanta coisa veio me negando. Eu nem ia fazer, entendeu? Mas eu fiz. Tô aqui, irmão. Tô aqui, entendeu? Tô falando meio baixo que a Dara tá dormindo, não sei se o som chega lá, mas depois eu vou tentar começar a fazer melhor. Mas, enfim. Então, terminamos com essas palavras que Deus trouxe hoje para mim na parte da manhã. E espero que
Se você chegou aqui até o final, comenta aqui, ó, aleluia, louve a Deus, para você que viu aí o vídeo até o final. É a palavra-chave para quem chegou até aqui. Aleluia, louve a Deus. Vamos louvar esse mês inteiro a Deus. Todos os dias, quando nós nos levantarmos, vamos dar glória a Deus. Beleza, pessoal? E não esqueça de mandar aí os pedidos de oração, que eu vou estar orando para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Obrigado, Deus, por esse vídeo. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Obrigado por ter me dado ali a ousadia de ter vindo gravar esse vídeo e estar aqui compartilhando com a galera. Dê força e constância para que eu possa fazer amanhã também. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreva. Não sei muito. Aí tô começando aqui agora. Curte e comenta lá a palavra-chave. Aleluia. Se você chegou aqui. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo um outro vídeo aí. Mais cedo ainda, tá bom? Beijo.